Fala, meus malvados, vamos partir para a aula aí falando ainda de mol, segundo encontro que a gente está tendo de mol. Vem comigo aqui para o quadro. Vimos nas aulas anteriores que um átomozinho de carbono é inadequado expressar a massa dele em gramas, em quilogramas, né? A gente expressava em U, unidade de massa atômica. Inclusive o quadro das aulas anteriores dessa playlist ainda está aqui para vocês, só para recordar. Beleza? A gente viu aí a unidade de massa atômica numa primeira discussão dessa playlist. E a gente viu que medir a massa de átomos em moléculas é mais adequado medir em U, unidade de massa atômica. Um carboninho tem a massa de 12 U. Isso até parte da definição de unidade de massa atômica. A massa de uma molécula só de água, galera, 18 U. Hidrogênio tem massa 1, oxigênio tem massa 16. Quem dá as massas dos elementos, dos átomos do elemento, né? É a tabela periódica, somando então dá 18U. Olha a pergunta que a gente vai fazer agora dentro da discussão de mol. Galera, se um átomo de carbono tem massa 12U, quantos átomos eu deveria colecionar de carbono para ter a massa numericamente igual, 12, só que agora em gramas? Quantos átomos de carbono nós deveríamos colocar em cima de uma balança para acusar a massa numericamente igual a massa, né, em U, só que agora em gramas? A mesma pergunta para a água. Uma molécula só, uma molequinha só de água, galera, tem a massa de 18U. Quantas moléculas eu tenho que colecionar de água para ter uma massa numericamente igual, só que agora em gramas? Gente, a resposta da primeira pergunta é, você vai ter que juntar, para ter a massa de 12 gramas de carbono, você vai ter que juntar aqui, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se você juntar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, colocar essa quantidade na balança, vai acusar uma massa de 12 gramas. E a resposta da segunda? Olha quanto que é. Quantas moléculas de água eu tenho que juntar para ter uma massa de 18 numericamente igual a massa expressa em U, só que 18 gramas. Olha qual é a resposta, galera. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É molécula pra caramba. Esse número 6,02 vezes 10 a 23 é que faz a conexão entre o mundo subatômico, o mundo micro e o mundo macro. A gente mede massa no dia a dia em gramas ou no seu múltiplo, o quilograma. Beleza? Então aqui a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 sendo um número constante que faz essa conexão aqui. Um determinado elemento tem massa 35,5 U. Quantos átomos desse elemento a gente tem que juntar para ter 35,5 gramas dele? 6,02 vezes 10 a 23. E aí foi definido o mol dessa forma. Um mol representa esse número, que é constante quando a gente vai fazer, né, a relação de U para gramas. Então aqui esse número ficou até conhecido como constante de Avogadro. Professor, como é que eu vou aplicar isso daí nos problemas de química que eu tenho grande dificuldade? Deixa eu te mostrar rapidinho. Beleza, galera? Tá aí, alguns exemplos para a gente começar a aplicar essa nossa discussão. Agora que a gente já entendeu a ideia, eu espero muito que você tenha entendido a ideia do mol é um numeral coletivo. Bem, se você entendeu a ideia, eu acho que daqui para frente vai fazer sentido. E é o que o que mais me agrada dentro da docência, galera, no ensinar. É quando um aluno chega para mim e fala, putz, professor, cara, isso faz sentido, caramba, eu comemoro por dentro, consegui atingir meu objetivo. Não tem que decorar nada, você tem que entender a ideia. O mol é o numeral coletivo, que faz a ponte entre a unidade de massa atômica e a massa em gramas. Vamos ver aqui, por exemplo, algumas substâncias aqui. Se eu digo para vocês que eu tenho um mol de carbono, o carbono é um átomo aqui solitário, sozinho, beleza? Então, quantos átomos de carbono eu tenho, galera? O mol representa uma quantidade. Então, vou botar um tracinho aqui. Um mol de carbono são
6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Beleza? Se eu pergunto assim para vocês, galera, 1 mol de água, são quantas moléculas de água? Bem, 1 mol é um numeral coletivo que representa 6,02 vezes 10 a 23. Nesse caso aqui, ó, é molécula de água. Então, moléculas, beleza? Moléculas. Se eu pergunto assim para vocês, galera, 1 mol de SO4, 2-. Isso daqui é um íon, tá? O íon sulfato, o nome dele. 1 mol de íon sulfato, são quantos íons? Bem, 1 mol, galera, é um numeral coletivo, representa uma quantidade de substância. Ora vai ser átomo, ora vai ser molécula, ora vai ser íon. Então, nesse caso aqui seria, vou botar um tracinho só para separar aqui, tá? 6,02 vezes 10 a 23 íons. E no último caso, NaCl, a gente fez uma discussão nas aulas anteriores que isso daqui não pode ser chamado de molécula, isso aqui é um composto iônico. Então a gente contorna o problema chamando de fórmula. 1 mol de fórmulas de NaCl. São quantas fórmulas? Bem, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas de NaCl. Beleza? E aí, ó, para a gente completar aqui, com toda essa discussão que a gente fez até o momento, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água e colocar na balança, vai acusar uma massa em gramas que é numericamente igual à massa de um átomo de carbono de uma molécula de água. Então, no caso do carbono aqui, ó, seria 12 gramas. Aqui seria, deixa eu botar de laranjinha aqui. Seria ali, ó, uma massa equivalente a, botar um tracinho aqui para separar, 12 gramas. Aqui no caso das moléculas de água, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água daria uma massa de 18 gramas. E 1 mol desses íons aí, galera, aí a gente tem que ir lá na tabela periódica, ver qual é a massa dos oxigênios. Cada um é 16. 16 com 16 dá 32, com mais 32, 64. Enxofre, arredondando, 32 é a massa de um enxofre. Então aqui daria 32 com 64, 96. Então 6,02 vezes 10 a 23 íons sulfato, se você colocar na balança, vai acusar uma massa de 96 gramas. Beleza? É íon pra caramba, galera. São 602 sextilhões de íon sulfato. Vai acusar uma massa aqui em gramas. E por último aqui, ó, sódio 23, cloro 35,5. Isso daqui vai dar 58,5 gramas. Beleza? Tá aí, ó. Se você consegue escrever essa linha de informação para uma determinada substância, que ora pode ser átomo, se o elemento estiver sozinho, ora pode ser molécula, se for hidrogênio com ametal, ou ametal com ametal, que a gente chama de moléculas. Fizemos essa discussão em alguma aula anterior aí dessa playlist. Íons, né? Pode ser íons ou pode ser fórmula, se for um composto iônico. Então, ela só vai mudar esses termos aqui, mas a ideia é sempre a mesma, galera. 1 mol representa 6,02 vezes 10 a 23, né, da substância, e a massa de 1 mol vai ser expressa em gramas. Cuidado! Se eu pergunto para vocês, galera, qual é a massa de uma molécula de água? Uma molécula de água tem massa de 18 U. Uma molécula de água. Se eu pergunto para você, galera, qual é a massa de 1 mol de água? Meu Deus, 1 mol de água é 602 sextilhões de moléculas. Aí 1 mol, a massa de 1 mol vai ser expressa em gramas. E numericamente igual a massa de uma molécula, 18 também, só que gramas. Só para a gente finalizar essa discussão, essas massas que eu coloquei aqui em gramas, que corresponde à massa de 1 mol, a gente chama de massa de 1 mol, é a massa molar. Galera, qual é a massa de uma molécula de água? 18 U. Galera, qual é a massa de
qual é a massa molar da água, ou seja, de 1 mol, 18 gramas. Beleza? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Valeu!